Bom dia. Bom dia. Hoje é mais um dia e dos nossos 40 dias de oração, nossa campanha de oração e também de crescimento espiritual, né? Aprendemos a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Bom dia a todos que estão chegando. E hoje é um dia mais que especial para nós, os cristãos, um feriado cristão, a morte de Jesus, né? O dia em que Jesus vai à cruz e coloca um fim na questão do poder do pecado que nos dominava e nos escravizava. Muitos queridos estão chegando para participar conosco nesse dia. Então, esse dia de hoje, para os cristãos, representa muito. Aliás, ele tem um poder sobre a nossa vida, tanto quanto o Natal, mas sobre a nossa salvação, muito mais que o Natal. No Natal, Jesus nasce. Na Páscoa, né, na Sexta-feira Santa, Jesus morre. E quando Jesus morre, a gente nasce, né? A gente só nasce na cruz. O cristão não nasce na manjedoura, o cristão nasce na cruz. O verdadeiro cristão é aquele que vai com Cristo para a cruz. Hoje, nós vamos estar pensando, nós estamos nessa semana pensando exatamente sobre pecado, né? E a Sexta-feira Santa é o dia que o inocente tomou o lugar dos pecadores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, Isaías 53 vai dizer. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Os sofrimentos de Cristo na cruz expurgaram, pagaram, expiaram os nossos pecados. Ele foi ali o propiciatório, né, que trouxe salvação. O derramamento do sangue de Jesus nos traz pureza, limpeza, e por causa deste sangue vertido na cruz, aquela rude cruz que se levanta lá naquele monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira. E ali, entre dois bandidos, dois assassinos, duas pessoas que mereciam estar ali, o inocente paga o pecado de toda a humanidade. Esse é o mistério da salvação. É que um inocente toma o lugar de pecadores, para que pecadores que não morrem naquela cruz, ao contrário, nasçam naquela cruz. A cruz é lugar de perdão, a cruz é lugar de restauração. A prova disso é que estavam dois homens ali ao lado de Jesus. Todos os dois pecadores, confessos, bandidos. E um entende o seu estado, um percebe quem ele era e percebe quem Jesus era. E confessa isso publicamente, e diz isso, e questiona o outro, dizendo: ei, nós temos pecado, nós somos pecadores, nós merecemos estar aqui. Mas ele, o que ele fez? Então, aquele homem, naquele momento de grande dor, encontra a salvação na cruz. Lá, na cruz. E ele diz, para que Jesus lembrasse dele quando chegasse no paraíso. E Jesus então olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa promessa que Jesus fez ali para aquele homem nos remete à nossa salvação. A salvação é esse momento onde Cristo nos justifica na cruz. A salvação é esse momento onde nós vamos à cruz diariamente pela santificação. E a cruz é uma promessa de que um dia nós seremos totalmente salvos na glorificação. Por isso, nessa manhã eu queria pensar com você os efeitos poderosos da cruz de Cristo.
os efeitos poderosos deste dia que comemoramos a Sexta-feira Santa, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que seja um dia de reflexão, aliás, um fim de semana de reflexão. Jesus morre na sexta, é sepultado, passa o sábado de descanso, né? E no domingo ele ressuscita pela manhã. E pela manhã, então, ele traz o frescor de uma nova esperança, que aquele que morreu, mas ressuscitou, é o que nos trouxe a salvação, que quer nos dar santificação e que um dia fará a glorificação dos nossos corpos mortais. Por isso, esse é um dia muito especial. É um dia que faz todo sentido na vida do cristão, que já entendeu que a salvação é tudo isso e experimenta isso dia após dia. E por isso hoje o texto fala sobre faxina, né, que a gente deve fazer na nossa vida. Esse fim de semana é um tempo de reflexão da sua vida. Aliás, nós já estamos num tempo de reflexão desde a quarentena que começamos. Deus nos colocou dentro da nossa casa para que a gente pudesse refletir a respeito do que a gente deve fazer. Mas eu gostaria que a Cris lesse para a gente o devocional de hoje e depois nós tirarmos algumas lições importantes desse tempo. Propósito 5, buscar santificação na vida. Hoje é o dia 5, faxina, e a página é 83. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Mateus 7, 21... Marcos 7, 21 a 23. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. John MacArthur. Como está seu coração? Frequentemente, na época do seminário, um dos professores perguntava isso aos seus alunos. Nosso coração possui funções muito importantes em nossas vidas. E não falo aqui sobre as funções fisiológicas que o nosso corpo necessita. Jesus aponta o coração como a fonte dos pensamentos, sentimentos e ações humanas. Jeremias 17, 9 e 10 nos diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O contexto do texto bíblico em destaque trata sobre a tradição judaica e a discussão legalista do que pode ou não pode sobre os alimentos. Jesus está declarando puros todos os alimentos, os quais devem ser a menor das nossas preocupações, pois o que ingerimos é também evacuado, mas o pecado permanece no coração, contamina e gera morte. Os grandes males vêm do coração e não do ambiente externo. Marcos nos traz uma lista de pecados que brotam do coração, e um remédio para eles é um novo coração. Hernandes Dias Lopes nos diz que é impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados longe da sua graça purificadora. O Evangelho trabalha de dentro para fora, provendo a motivação interna necessária para adquirir caráter justo e para livrar-se de toda impureza e acúmulo da maldade. Lopes, 2006, página 258. Há alguns dias fiz uma faxina em minha escrivaninha. Me surpreendi com a quantidade de coisas acumuladas, boletos já pagos, bilhetes, embalagens de doces, canetas velhas que não escrevem mais, um monte de coisa fazendo volume e sem nenhuma utilidade.
Quanto espaço eu estava perdendo por coisas que nem deveriam ser guardadas. Nosso coração também precisa ser faxinado. Precisamos avaliar e remover o mal de dentro de nós. Todos esses males citados por Marcos prejudicam nosso relacionamento com Deus e nosso testemunho perante as pessoas. Nossa oração diária deve ser para Deus livrar-nos do mal deste mundo e também das maldades que estão em nós. Que o Senhor possa purificar o nosso coração e nossa mente e remover tudo aquilo que não lhe agrada e nos afasta da sua presença. A pergunta de hoje: quais são as coisas que precisam ser removidas do seu coração? Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso e essa semana o propósito é buscar a santificação na vida. Porque em um momento da oração do Pai Nosso, Jesus ora, ensina os discípulos para orar: não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Esse dia, que é o dia da Sexta-feira Santa, que é o dia onde Jesus então morre naquela cruz por causa dos nossos pecados, eu queria trazer essa reflexão da cruz e a importância dela no nosso dia a dia. E para que a gente entenda o conceito da salvação na sua plenitude. No meu tempo, onde eu fui evangelizado, e eu sou uma terceira geração de crentes na família, de cristãos evangélicos da família, nós fomos ensinados por uma linha teológica que nos fazia acreditar que se a gente fizesse as coisas como eram ensinadas, e se a gente fosse à igreja e em algum momento fizesse um apelo, né? Eu sou do tempo do apelo, né? E aí o apelo para aceitar Jesus, a gente levantasse a nossa mão, sentisse algo que tivesse assim confirmando o nosso compromisso, e ali fizesse a classe de batismos, e depois dessa classe de batismo nos batizássemos no rio, né? Porque não existia o conceito de batistério, a gente batizava no rio, e a gente chama de crente raiz, né? Não crente Nutella, que batizado na água quentinha do batistério. Essas são brincadeiras à parte, mas você talvez que está me ouvindo, você também deve estar se identificando, crente raiz, né? E a partir daquele momento, então, a gente morria para o mundo, não tinha mais vida social, não podia fazer muita coisa, você lembra? Não sei se você é do tempo que até jogar bola era pecado. Ir no cinema, né? Então, assim, no dia de domingo, se fizesse algumas coisas diferentes, poderia estar pecando. E isso tudo fazia com que você dissesse: não, estou salvo. E uma vez salvo, né? Sempre salvo, esse era um lema, e é verdade. Eu creio na salvação, não apenas que eu perco a salvação, eu creio que no momento que o Senhor me elegeu, me resgatou, eu estou salvo. Mas eu me lembro que havia uma expressão assim: uma vez salvo, sempre salvo, e a gente associava esse uma vez salvo, sempre salvo com todos esses rituais que a gente fazia. Só que a mesma crise que Martinho Lutero passava, eu passava, e muitos dos meus amigos passavam, e muitos dos cristãos evangélicos daquela época passavam, que eles viam que eles tinham feito todos os rituais que tinham dito para que eles fizessem, mas não tinha ainda acontecido uma transformação no coração, que algo não tinha mudado o coração. Havia uma mudança externa, então a gente lutava para não fazer as coisas, então a gente cuidava para não fazer as coisas, havia uma preocupação muito grande com a aparência, e isso era muito claro, né? Então, olha, você tem que cuidar, tem que vigiar, e a vida cristã passava a ser uma responsabilidade total minha. Eu era o responsável por manter a minha vida correta diante de Deus. Isso, na verdade, era um cárcere privado, porque todo dia você ficava numa vigilância que, na verdade, não era só uma vigilância, era um terror, né? E o sentimento de culpa, porque você não conseguiu cumprir com os rituais e manter o seu nível de santidade. Esse conceito, ele é um conceito de salvação que depende só de mim.
Jesus morre na cruz, mas eu é que o aceito. Então parece que Jesus está à porta e eu estou ali relutando, deixando ele do lado de fora, né? E eu me lembro de pregações de pastores que diziam assim: puxa, você vai deixar Jesus para o lado de fora da porta, pregando de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Né? E aquele texto não é para os não cristãos, aquele texto é para os cristãos. Jesus está dando uma advertência à sua igreja. Ei, eu estou à porta, estou batendo. Você que não está deixando eu entrar dentro da sua igreja, né? Mas voltando, isso tudo me levava a minha geração a acreditar plenamente que eu vivia ali, eu é que me salvava pelos meus méritos. Eu sabia que a salvação era pela graça, mas vivia em mim. Só que qual era o conflito? Que eu sabia que eu não era um homem santo, que eu não era um menino santo, um jovem santo. Que todas essas listas, essa lista aqui de Marcos 7:21, eu tinha potencial dentro do meu coração. Eu tinha isso. O que aconteceu quando eu tive o conhecimento do que representa a salvação? Primeira coisa que eu aprendi é que a salvação é um conjunto de coisas. Ela é ampla. E quando eu ouvi pela primeira vez que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, e recebi então o entendimento de que a cruz está presente em todos os momentos da minha salvação, e que o fato de eu ter sido salvo, então o passado, né, que foi um fato consumado, foi no momento da conversão, porque foi aquele momento que o Espírito Santo me convenceu, ele me mostrou, me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Quem fez foi ele, foi Deus, foi o Deus Todo-Poderoso que me trouxe, que me resgatou. Não fui eu que o aceitei, ele que me aceitou primeiro. Não foi eu que eu amei ele primeiro, ele que me amou primeiro, ele me encontrou. Perdido foi que ele me encontrou, um hino do cantor cristão. Então eu fui resgatado ali, naquele momento. Houve um ato, um fato consumado. Ali eu fui justificado. Então fui salvo. Ali eu fui salvo. E aí, mas do mesma forma, lá no passado, que eu sentia os meus pecados e os impulsos da minha carne agindo em mim, eu continuei sentindo os mesmos impulsos. Só que agora eu entendi o segundo passo da salvação, desse processo interessante, que começa com um ato consumado, eu fui salvo. Mas ele continua com o processo da santificação em mim, que a Bíblia vai me mostrar em vários versículos a respeito desse processo de santificação. É a minha salvação. Nesse sentido, eu estou sendo salvo, porque cada dia que eu caminho mais próximo de Deus, buscando a santificação, todas as vezes que eu estou dizendo, Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do maligno ou do mal, eu estou mais próximo de Deus. E se estou mais próximo de Deus, eu estou sendo salvo de pecados que me afastam dele, que me tiram do meu relacionamento com ele. E aí, essa santificação é um processo. Eu estou sendo salvo a cada momento, sendo salvo pela presença dele, sendo salvo pelo amor dele por mim. Eu estou sendo salvo porque ele está me afastando disso. Na cruz que Jesus foi, naquele fatídico dia da sexta-feira, onde ele morre pelo meu pecado, que é o pecado da incredulidade, de não reconhecê-lo, de querer, do pecado do orgulho, de não querer tê-lo como meu salvador, de não reconhecer que sou pecador, aquele foi uma vez só. Foi um dia, a cruz resolveu esse problema. Eu fui justificado. Mas depois, a santificação, eu vou todos os dias à cruz. Todos os dias a cruz precisa vir até mim e eu preciso estar crucificado com Cristo, para que a vida dele continue fluindo em mim. Porque senão, estes pecados, esses desejos, esses instintos, essa maldade, eles vão estar em mim. Por isso, a Páscoa para nós representa diariamente. Todos os dias é dia de morrer em Cristo. Todos
Todos os dias é dia de morrer com Cristo. Todos os dias é dia de santificação. Por isso eu estou sendo salvo. O meu coração, se eu não cuidar, se eu não levá-lo à cruz para que ele morra, né? Porque é Ele que faz tudo acontecer, Ele é que gera e gira os pecados dentro de mim, e aí depois eles vão para a minha mente, e se a minha mente os processa e permite que eles deem continuidade, eles vão para a minha boca ou para minhas mãos. Esse é um processo natural do pecado, que habita em mim, a minha natureza pecaminosa. Se eu não cuidar com a minha boca, eu vou falar mal das pessoas, eu vou falar mal contra Deus. Se eu não cuidar dos meus olhos, eu vou olhar aquilo que vai me seduzir, me desejar, fazer com que eu deseje a riqueza do outro, a avareza, que eu deseje o carro do outro, a esposa do outro, os bens do outro, a capacidade do outro. Se eu não cuidar com os meus ouvidos, eu vou ouvir coisas que vão tomar conta do meu coração e que vão me tirar a paz. Nesses tempos de coronavírus, se você ficar vendo muito noticiário e ouvindo muito noticiário e não vendo a palavra de Deus e não ouvindo a palavra de Deus, você começa, teu coração vai ser tomado por todos esses pecados. Muitos. Teve um momento da quarentena que eu me irei completamente com as nossas autoridades, das insanidades que acontecem, da politicagem nojenta. Tem vidas e tem gente preocupada com o que vai ganhar financeiramente. Eles pecando lá e eu pecando aqui. Né? Então, a santificação é a ida na cruz todos os dias. Nesse sentido, todo dia é sexta-feira santa. Todo dia é dia de morte. Todo dia é dia de crucificação. Só que não mais de Jesus, de mim. Então, a cruz está presente na minha salvação a vida toda. E por último, eu serei salvo na glorificação, porque lá será o ápice, a completude, o término, a perfeição, onde começou com a minha justificação, caminhou com a minha santificação e termina com a minha glorificação. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor virá em glória e todo olho verá, e ele virá para reivindicar para si o seu reino de justiça e paz. E aí serão feitos novos céus e nova terra, e os salvos habitarão com ele. E seremos glorificados, e seremos como ele. O corpo glorificado que Jesus teve na sua ascensão aos céus, Jesus morre na sexta, descansa o sábado o seu corpo, e no domingo ele ressuscita, e depois então de 40 dias ele sobe aos céus. Nessa subida aos céus, ele sobe com o corpo glorificado. No momento que ele ser ressurreto, no domingo, ele recebe o corpo glorificado. E um corpo tão incrível que ele, não é que ele transpassava pelas coisas, ele tinha um corpo. Os discípulos viram, os homens tocaram, o discípulo duvidou de que era ele mesmo, e falou, não, deixa eu tocar. E aí ele toca. Então, existe uma matéria, o corpo físico, esse corpo é ressurreto, glorificado. E nessa dimensão, nessa mesma ideia, nós seremos glorificados e viveremos com ele eternamente. E assim consumará a nossa salvação. E um dia ressurretos estaremos juntos, para todos sempre, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Por causa da cruz de Cristo, que morreu no meu lugar, me justificou. É um fato. Por causa da cruz de Cristo, que todos os dias me convida a ir até ela para crucificar o meu ego, o meu eu e os meus desejos e impulsos na santificação. Mas porque um dia essa cruz fez essa obra de justificação e santificação, nós seremos glorificados. A Páscoa representa tudo isso. A Páscoa é esse tempo onde a gente celebra que um dia Cristo morreu por nós, para nossa justificação, para que a gente morra todos os dias, para estar em comunhão com Ele em santificação, para estar perto dEle todo momento, experimentar a doce vida dEle em nós, fluindo em nós, para que um dia viveremos eternamente como Ele é e onde Ele está. Por isso, é dia de faxina,
É dia de limpeza da alma, do coração. Às vezes tem pessoas que não conseguem desfrutar a nova vida que Cristo nos dá. E Páscoa quer dizer ressurreição, nova vida. Uma vida diferente. Vida mesmo, não biológica apenas, não existência. Tem gente que existe e não vive. Páscoa é esse tempo. Por isso, começa hoje com morte. Você quer desfrutar a vida no domingo? Morra na sexta. Você quer desfrutar a vida durante a semana? Morra todos os dias. Você quer desfrutar a vida de Cristo com a limpeza, a faxina? Recentemente eu passei por isso. Meu escritório estava uma bagunça, coisa para todo lugar. E tomamos coragem, eu e a Cris, porque não é fácil fazer uma faxina, porque você vai acumulando coisas no seu coração. E o mais difícil é você se desfazer delas. Você olha para uma coisa e fala assim, mas eu guardei isso aqui para um dia que eu ia usar. Você nunca vai usar aquilo. Aquilo só está virando entulho no teu coração. E aí é hora de você jogar fora um monte de coisa, reorganizar outras, e de repente você pode usar aquele espaço. Ela tem brincado comigo que eu tenho passado mais tempo lá agora no meu escritório, porque eu tenho prazer de estar lá, porque eu consigo ver meus livros, eu consigo pensar melhor, é um ambiente preparado para a gente poder desfrutar alguma coisa. É isso que Deus quer fazer com você. Não deixa passar a sexta-feira. Não deixa passar a sexta-feira para que você possa desfrutar o domingo da ressurreição. A sexta é hora de ir para a cruz. Sonda o nosso coração, Deus, e vê se tem alguns pecados que estão ali alojados durante muito tempo. Eu creio que eu já fui salvo, mas eu creio que existe uma natureza que tenta me afastar desse Deus. Por isso, eu preciso ser salvo todos os dias na santificação, indo para a cruz. E eu espero uma promessa gloriosa de que um dia tudo isso vai acabar. Essa tensão que eu tenho que manter todos os dias. Não aquela tensão lá minha, solitária, de tentar manter a minha salvação, mas uma tensão de querer agradar o meu Senhor, que já me salvou. É diferente. Eu tenho a certeza que se eu errar, o Senhor Ele é perdoador. É o meu Senhor gracioso. Antes eu via sozinho, então eu tinha um sentimento de culpa, feito Martinho Lutero tinha. E ele se penitenciava todo o tempo, e eu também. Mas um dia ele descobriu a graça, que o justo viverá pela fé. E aí ele começa a desfrutar da salvação. É isso que eu tive um dia. Eu entendi que a salvação é um grande passo, uma grande quantidade de ação. Mas a primeira começa com a justificação, que nos dá convicção e certeza. E depois nós vamos desfrutando da cruz e dos seus efeitos em nós, que é a santificação, para um dia desfrutar da glória na glorificação. Que o Senhor te dê esse entendimento, que você não vive em culpa e remorso, mas também não vive em acúmulo de sujeira e de pecado no seu coração. Não seja como os meus irmãos antigos que diziam assim: uma vez salvo, sempre salvo, e o Senhor conhece o meu coração, a graça me alcançou. Só que eu via que eles não lutavam contra o pecado, não se importavam com os seus pecados, e aquilo mostrava uma cultura. Mas não seja também como os meus outros irmãos e eu, que vivia num sentimento de culpa, de angústia, e não desfrutava da justificação que tive em Cristo Jesus. A salvação é um misto de alegria diária e de preocupação, de tensão, de manter, de não querer viver o que vivia antes, de tentar sempre limpar a sujeira que vem no nosso coração. Eu queria terminar dizendo uma historinha que eu sempre falava nos adolescentes, quando explicava a respeito de salvação. Quando nós estávamos sem Jesus, nós tínhamos a natureza do porquinho. O porquinho é aquele que gosta da sujeira, não gosta de faxina, gosta de bagunça. E ele gosta da lama, ele chega na lama. E nós tínhamos porcos, e a minha mãe usava a expressão: deixa os porcos, solta os porcos para eles tomarem o banho de lama, né? Tem gente que hoje acha que isso é coisa de rico, né? Tomar banho de lama, mas não era aquela lama dos porcos lá, que era uma lama fétida, suja. E eles
se lambuzavam, e a gente via a felicidade deles se mexendo, eles vinham todos cheios de lama, felizes. Mas quando nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, nós somos justificados, Jesus nos transforma. Há uma transformação, uma DNA diferente. A gente vira o DNA do gatinho. Você já percebeu o gatinho? O gatinho, ele pode até se sujar, ele pode até pisar na lama, mas automaticamente ele já começa um processo de autolimpeza. Ele quer se limpar, ele quer fazer a sua higiene, porque a natureza dele é de limpeza. Nós não estamos infalíveis, nós estamos sujeitos ao erro. Mas quando nós deixamos as sujeiras tomarem conta, nós esquecemos o DNA que nós temos. Nosso DNA é da santidade, nosso DNA é da pureza e da santificação. Nosso DNA é o DNA de Deus, o Deus Santo. Por isso que vamos para a cruz também, para que ali encontremos um sangue que verte, que lava e que purifica. E que ali a gente possa também continuar essa linda ação na cruz da justificação. Mas ali também, diariamente, sendo limpos pelo sangue de Jesus. E um dia desfrutar disso tudo. Em nome de Jesus, que a gente viva isso nesse dia e todos os dias. Uma vez, um dia para a justificação. Todos os dias na cruz para a santificação. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas? Senhor, Pai querido, nesse dia, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é santo. Obrigado porque o Senhor se importa. Obrigado porque o Senhor é o Deus presente. Obrigado porque o Senhor é o Deus que deixou sua glória por amor a mim, por amor a meus irmãos, Senhor. Obrigado porque a humanidade é um projeto teu, Senhor. Obrigado por esse projeto que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor tem planos para as nossas vidas e o teu plano é perfeito. Obrigado pela tua perfeição, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor e cuidado por nós, Pai. Nesse dia, Senhor, nós queremos agradecer porque a tua cruz é o que nos livra, Senhor, da morte. Porque a tua cruz é o caminho, Senhor, porque o teu sangue é o que nos justifica. Obrigado porque a tua santidade, Senhor, não impede da gente chegar perto de ti, Deus. E o Senhor sempre está com o teu braço estendido para nós, Pai. Toma a gente nas tuas mãos, nos dá um dia, Senhor, realmente de reflexão, de saber que o Senhor nunca abandona, que o Senhor sempre está presente e que o Senhor tem propósito para nós. Eu te louvo por esse propósito na nossa vida e porque hoje a gente pode estar diante de ti dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, nós precisamos e carecemos da tua orientação, precisamos e carecemos, Senhor, de estar perto de ti, andar contigo, Pai. Eu te louvo, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo livramento, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela saúde dos queridos que têm se recuperado. Te louvamos porque o Gelson está bem, Senhor. Obrigado. Obrigado por aquela família também toda de Florianópolis que está melhor, Senhor. Obrigado pelo Jorge que está melhor, Senhor. Obrigado porque a Mariana e o Caio têm, Senhor, se recuperado conforme a recuperação ali, Senhor, normal. Obrigado, Senhor, porque tantos queridos a gente sabe que o Senhor tem colocado a mão e tem sustentado. Obrigado, Senhor, e continua fazendo o teu querer nas nossas vidas. Pedimos que a tua obra seja completa e por onde quer que o Senhor nos mandar e por onde quer que a gente está, Senhor, se é em casa, no trabalho, às vezes até numa cama, Senhor, que a gente seja boca e consiga ver nisso, Senhor, em todas as coisas, o teu propósito para a nossa vida. Te louvamos nesse dia, porque o Senhor não desistiu de nós e porque o Senhor carregou aquela cruz por amor a mim e amor a meus irmãos. Continua fazendo e completando a obra em nós, Senhor. E que nossa vida seja realmente para santificação e buscar o Senhor em todo momento. Em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, Senhor, pelo ato na cruz que nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, pela totalidade desse perdão que nos alcançou de todos os tempos, em todos os momentos. Pai, obrigado porque naquela cruz o Senhor nos trouxe o direito, a possibilidade de novamente experimentar a alegria e a presença do Senhor. Obrigado porque naquela cruz Jesus nos uniu novamente a Ti, Pai, e nós podemos ter intimidade com o Senhor. Para essa intimidade, Senhor, nós precisamos fazer as faxinas necessárias. Pai, por favor, não nos deixa cair na tentação de viver uma vida longe do Senhor. Não nos deixa cair na tentação de eleger pecados que a gente chama de estimação, que a gente fica com eles, que a gente os guarda secretamente. Nos livra, Senhor, do maligno, nos tentando e nos fazendo desejar essas coisas. Senhor, nos leva para a cruz e que, como o teu apóstolo, o teu discípulo Paulo fala, ó Deus, naquele momento ele diz que estou crucificado. Senhor, que nós estejamos crucificados todos os dias, que a gente não saia da cruz, que a gente passe pela cruz, que a gente experimente a cruz, para que esses pecados sejam mortificados, crucificados com Cristo, para não viver mais nós, vivermos o Senhor, que o Senhor vive em nós, e que a vida que a gente viver no Senhor, vivamos pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Senhor, santifica o teu povo, separa o teu povo, faz com que o teu povo perceba que ele é povo santo, e que nós somos santos não porque não cometemos pecados, nós somos santos porque o Senhor nos santificou. Pai, obrigado pela obra da cruz, tão perfeita, tão sangrenta, tão doída, tão cruel para o teu Filho Jesus, mas tão abençoadora e tão libertadora, e tão renovadora para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia, e que o Senhor nos traga sentimentos sempre da pureza, da santificação, de andar nos teus retos caminhos. É isso que nós oramos pela nossa nação, que a nossa nação se converta ao Senhor. Pai, nós oramos que eles entendam a cruz e que a nossa nação esteja aos teus pés. Não este número de pessoas que dizem que gostam de Jesus, se dizem evangélicos, mas pessoas que realmente permitam-se ser crucificados com Cristo. Eu oro, Deus, para que os governantes passem pela cruz. Eu oro, Deus, para que os líderes passem pela cruz e que assim haja uma transformação verdadeira e radical e que isso mostre, ó Deus, que há santificação no meio deles. Oramos, ó Deus, pelos queridos que estão nos ouvindo, vendo, que o Senhor os abençoe nesse dia, que seja um dia em família, que seja um dia, ó Deus, onde eles possam compartilhar do tremendo livramento da cruz que o Senhor fez por nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Muitos queridos nos deram oi hoje e a gente acabou não citando aqui os nomes, mas assim, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Que Deus esteja dando aquele dia muito, muito gostoso de reflexão e de alegria, porque Cristo morreu em meu e no seu lugar. E por isso nós temos a vitória e a vitória no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.